Nos corredores silenciosos da inovação, uma transformação está em andamento. A Toyota revelou um novo carro com preço de apenas $17.999, desafiando discretamente o mundo dos veículos elétricos. Não se trata apenas de números ou velocidade, mas de como uma tecnologia acessível e prática está remodelando silenciosamente um setor inteiro. Pequenas decisões em design, estratégia e produção criam ondulações que se espalham, sugerindo um futuro onde o transporte terá outra cara e as regras estão sendo reescritas aos poucos. No zumbido calmo da fábrica da Toyota, algo sutil estava mudando. As máquinas se moviam como sempre, as linhas de montagem seguiam seu ritmo, mas um novo projeto se tecia nos bastidores. Não era um protótipo chamativo ou um carro de corrida ultra rápido. Era algo prático, simples e silenciosamente ambicioso. Um carro que poderia custar apenas $17.999. À primeira vista, parecia comum. Pequeno, compacto, familiar no formato. Mas por trás de seu exterior modesto, havia uma ideia que poderia desafiar, sem alarde, o mundo dos veículos elétricos. Diferente dos anúncios que dominam as manchetes, este lançamento foi comedido. Não houve promessas grandiosas nem revelações dramáticas. Em vez disso, foi algo deliberado. Engenheiros, designers e estrategistas passaram anos aperfeiçoando o equilíbrio entre custo, desempenho e acessibilidade. Cada escolha refletia uma pergunta discreta: como a tecnologia pode alcançar mais pessoas sem perder seu propósito? Não se tratava apenas de fazer um carro mais barato. Era sobre repensar o significado de acessibilidade em um mundo cada vez mais focado na mobilidade elétrica. O preço em si se tornou uma declaração silenciosa. Por anos, os veículos elétricos foram associados a luxo, prestígio e, por vezes, exclusividade. Os custos elevados criavam uma barreira, deixando muitos potenciais motoristas à espera. A abordagem da Toyota mudou essa expectativa. Um carro com preço abaixo de $20 mil tornou o transporte moderno e de baixa emissão uma possibilidade para quem talvez nunca tivesse considerado isso antes. Sugeria um futuro onde o acesso, e não o status, poderia definir a inovação. Além dos números, este veículo refletia uma mudança maior de mentalidade. A acessibilidade estava sendo tratada como uma forma de progresso, com peso igual à velocidade, autonomia ou design futurista. Sugeria que a transformação poderia ser tranquila, ponderada e paciente. Sob essa luz, o carro se tornou mais que um produto. Tornou-se um sinal de como as indústrias podem avançar sem fazer barulho, influenciando os hábitos dos consumidores de maneira sutil. E ainda assim, mesmo com os primeiros modelos saindo da linha de montagem, o quadro maior permanecia indefinido. Se uma ideia tão simples e prática poderia mudar expectativas aqui, que outras inovações discretas já estariam tomando forma, prontas para remodelar o transporte? As respostas não viriam imediatamente, mas os primeiros indícios já surgiam, quase imperceptíveis para quem não estava atento. Fazer um carro elétrico de $17.999 nunca seria simples. No papel, os números pareciam impossíveis. Como uma empresa poderia equilibrar custo, segurança e desempenho sem cortar cantos? A Toyota abordou a questão com discrição, quase metodicamente, focando nos detalhes que a maioria nunca notaria. Não se tratava de recursos chamativos ou especificações recordistas. Tratava-se de eficiência, design inteligente e pequenas inovações que, somadas, resultavam em algo maior que a soma das partes. A bateria, por exemplo, foi uma lição em equilíbrio. Não era a maior nem a mais poderosa do mercado. No entanto, foi projetada para atender às necessidades diárias de condução com desperdício mínimo de energia. Os engenheiros estudaram os padrões típicos dos deslocamentos diários, as velocidades que as pessoas realmente dirigem e os hábitos de recarga mais comuns. Cada decisão reduziu custos desnecessários, mantendo o carro prático e confiável. Os materiais foram escolhidos por durabilidade e simplicidade, e não por novidade. Até o software que gerencia a bateria foi simplificado, evitando funcionalidades supérfluas.
Esse cálculo cuidadoso criou um tipo silencioso de eficiência, que não precisava virar manchete para importar. A produção foi outra peça do quebra-cabeça. As fábricas da Toyota tinham décadas de experiência com montagem de precisão. Mas alcançar a acessibilidade exigiu repensar o fluxo de trabalho, eliminar redundâncias e melhorar cada etapa sem comprometer a qualidade. Robôs cuidavam de tarefas repetitivas, enquanto humanos se concentravam nas áreas onde o julgamento era mais importante. As peças foram padronizadas sempre que possível, mas o carro manteve um design que parecia moderno e funcional. Era uma mistura de conhecimento antigo e pequenas melhorias inteligentes. Nada revolucionário por si só, mas juntos, permitiram que um novo tipo de veículo elétrico existisse. O resultado foi um carro que atendia a necessidades práticas sem gastos excessivos. Sugeria que a inovação nem sempre precisava ser barulhenta ou cara. Às vezes, o progresso acontece em camadas silenciosas, escondido em escolhas de design que a maioria nunca vê. E conforme os primeiros modelos começavam a aparecer nas ruas, perguntas persistiam. Se pequenas decisões ponderadas podiam criar uma mudança assim aqui, como métodos semelhantes, poderiam transformar discretamente outras partes do mundo automotivo? As possibilidades eram sutis, mas profundas, e sugeriam mudanças logo adiante, no horizonte. A inovação nem sempre grita. Fique conosco e descubra o que está mudando em silêncio. O mundo dos veículos elétricos há muito era definido por modelos premium e preços altos. Marcas de luxo dominavam a conversa, e as manchetes frequentemente se concentravam em velocidade, design ou gadgets futuristas. O novo carro de $17.999 da Toyota não fez uma entrada ruidosa. Em vez disso, entrou no mercado discretamente, mudando expectativas sem forçar ninguém a notar imediatamente. As concessionárias relatavam um interesse lento, mas constante. Pessoas que nunca haviam considerado um EV de repente tinham uma opção realista. Essa mudança sutil começou a se espalhar pelo setor de maneiras que poucos podiam prever. A mudança não era sobre ruptura instantânea. Era sobre acesso. Um preço mais baixo significava que mais motoristas comuns podiam experimentar a mobilidade elétrica, o que, por sua vez, começou a mudar percepções. Os EVs não eram mais algo distante, caro ou reservado a entusiastas. Tornaram-se práticos, usáveis, parte do dia a dia. Analistas do setor começaram a notar padrões nos números de vendas, pedidos de produção e consultas de consumidores. Enquanto os concorrentes continuavam promovendo modelos de alto padrão, o mercado se expandia silenciosamente do topo para a base. As implicações eram discretas, mas significativas. Uma adoção mais ampla poderia acelerar mudanças na infraestrutura, influenciar decisões políticas e até fazer outras empresas reconsiderarem suas estratégias de preços. A abordagem da Toyota também destacou o poder da paciência na inovação. Não havia pressa para dominar manchetes ou anunciar conquistas recordistas. Em vez disso, passos incrementais e ponderados estavam remodelando hábitos. Passageiros ajustavam suas rotinas em torno de horários de recarga. Planejadores urbanos notavam um aumento de EVs compactos ocupando vagas tradicionalmente reservadas a carros menores a combustão. Operadores de frotas começaram a explorar opções que antes haviam descartado devido ao custo. Era um lento alinhamento de fatores, cada um reforçando o outro, criando impulso nos bastidores. Mesmo com a adoção crescendo, as consequências completas permaneciam desconhecidas. Como os concorrentes reagiriam? As marcas de EV de alto padrão mudariam suas estratégias ou continuariam atendendo a um público premium? A expansão silenciosa de veículos elétricos acessíveis sugeria que a próxima transformação na mobilidade não seria barulhenta ou dramática. Em vez disso, se desdobraria gradualmente, quase invisivelmente, remodelando o cenário antes que alguém percebesse por completo. E nesse movimento calmo e despercebido, o futuro do transporte já estava tomando forma, sugerindo um mundo sutil, mas fundamentalmente diferente do atual. O novo carro elétrico da Toyota não foi construído para impressionar à primeira vista. Não tinha linhas esvoaçantes nem luzes chamativas. Em vez disso,
Cada detalhe falava de uso prático e cotidiano. Os designers focaram no que as pessoas realmente precisam: um assento confortável, controles fáceis e uma cabine que parece espaçosa apesar do tamanho compacto. O layout era simples, intuitivo e discreto em sua abordagem. Não havia excessos, nem complexidade desnecessária. Apenas escolhas bem pensadas que facilitavam a vida diária de quem o dirigisse. Até os pequenos elementos importavam. Maçanetas, espelhos e compartimentos de armazenamento eram posicionados com intenção, minimizando esforço e maximizando conveniência. O painel não estava lotado de telas ou opções que poucos usariam. Em vez disso, fornecia informações claras, apenas o suficiente para guiar o motorista com eficiência. O sistema de climatização funcionava de forma silenciosa e eficiente. Os bancos foram projetados para dar suporte em longos trajetos sem causar fadiga, e o porta-malas acomodava as compras do dia a dia sem ser exagerado. Cada escolha era sobre usabilidade, e não sobre impressionar os outros. A filosofia de design se estendia à energia e à eficiência. A distribuição de peso, a seleção dos pneus e a aerodinâmica foram todas calibradas para maximizar a vida útil da bateria sem chamar atenção para si mesmas. Era a engenharia sutil em seu melhor. O carro não precisava se gabar de sua autonomia ou eficiência. Ele simplesmente funcionava, dia após dia, atendendo às expectativas discretas da vida cotidiana. E por ser projetado em torno da praticidade, e não do espetáculo, começou a atrair um público mais amplo: famílias, passageiros urbanos e qualquer um que antes considerasse os EVs muito caros ou complicados. No entanto, embora o design fosse simples, também sugeria uma mudança maior. Ao focar na usabilidade do dia a dia, a Toyota estava redefinindo o que importava em um veículo. A inovação não era mais apenas sobre velocidade, luxo ou tecnologia extrema. Podia ser tranquila, ponderada e centrada nas necessidades reais do motorista. E conforme os motoristas começavam a notar a facilidade e a simplicidade, uma pergunta sutil surgia: se essa abordagem funcionava tão bem aqui, como outros fabricantes poderiam repensar a maneira como os carros são feitos para as pessoas? As implicações eram pequenas, mas significativas, deixando a sensação de que mais mudanças discretas estavam silenciosamente tomando forma no mundo da mobilidade. Ponderado, no coração de qualquer veículo gradualmente remodelam a maneira como as pessoas se movem em sua vida diária. Com precisão discreta. O carro é um lembrete de que a maior unidade do pode ser uma forma de inovação, autonomia abrindo portas para pessoas que antes estavam excluídas da conversa sobre motoristas reais. Cidades e comunidades já pequenas tarefas e viagens mudanças sutis. O tipo de direção que a maioria realmente faz convencionais foram agora cuidadosamente considerados e eficientes. Os engenheiros analisaram padrões silenciosamente, observando a distância. Os motoristas estão normalmente percorrem cada dia, sustentável, com que frequência recarregam e a que velocidade as redes públicas de carregamento. Cada escolha visava atender a essas necessidades práticas com eficiência. Sem até as políticas locais estão mudando aos poucos. A própria bateria era mais leve pelo aumento de opções acessíveis de EV de alto padrão. É uma evolução gradual, foi projetada que pode passar despercebida nas manchetes. Os componentes foram padronizados, seus efeitos se acumulam, a manutenção simplificada e o software otimizado para gerenciar o uso de energia de forma como um desafio discreto. O carro poderia aproveitar cada quilowatt. Se a inovação pode ser significativa sem ser extravagante. Os sistemas de carregamento foram projetados para serem simples, tecnologia que atende a necessidades reais e tolerantes a condições em vez de impressionar com recursos. Esse equilíbrio entre custo, poderia se tornar um funcionalidade e refletia uma filosofia de veículos. Um EV não conforme outras empresas observam, para ser eficaz. Estratégias sutis a ansiedade de autonomia, podem orientar silenciosamente a próxima onda de desenvolvimento. Foi tratada não com marketing exagerado em fábricas, mas com design salas prático, de reunião e estúdios de design do carro, em todo o mundo. Combinada com um padrão previsível a história de recarga, permanece aberta. Criou confiança nos motoristas. O impacto completo dos EVs ele não prometia viagens longas e interestaduais, ainda está se mas tornava a vida diária como os hábitos dos consumidores confortável e sustentável. A infraestrutura e cada prioridade reforçava a ideia de que a acessibilidade importava. As respostas ainda não são visíveis, mas a direção estava redefinindo uma forma mais tranquila e deveria oferecer. Inovação está criando energia suficiente para a vida cotidiana, onde os veículos elétricos não são mais mínimo de complicações, mas parte da vida cotidiana. Mesmo algumas histórias não terminam a essa nova abordagem.
Elas Perguntas permanecem com persistiam. quem percebe Como os o setor detalhes reagiria à ideia de que uma autonomia prática poderia importar mais Algumas do que coisas números que são geram melhor manchetes. vistas aos poucos. Outros fabricantes Inscreva, poderiam adotar se veja as estratégias mudanças semelhantes, sutis se desdobrando. mudando silenciosamente as expectativas sem anúncios dramáticos. As respostas não eram imediatas. Mas a cada carro que entrava nas ruas, o conceito de equilíbrio entre custo, autonomia e usabilidade começava a parecer menos como um compromisso e mais como o plano para o futuro. E nessa recalibragem sutil, a forma do mercado de EVs do amanhã começava a tomar forma, discreta mas inconfundível. As menores mudanças podem moldar o futuro. Inscreva-se para continuar percebendo as. O novo carro elétrico de $17.999 da Toyota não virou manchete como um lançamento de luxo viria. Não houve tapetes vermelhos nem reportagens brilhantes em revistas. No entanto, sua chegada começou a criar tremores discretos em todo o mundo automotivo. Os concorrentes, acostumados a um mercado dominado por EVs de alto padrão, começaram a notar mudanças sutis. Os padrões de vendas sugeriam um interesse crescente em alternativas acessíveis. As linhas de produção em outros lugares eram silenciosamente reavaliadas. Até pequenas mudanças no comportamento do consumidor começavam a se espalhar, sugerindo que os próximos movimentos do setor talvez precisassem de reconsideração. A influência do carro ia além do preço. Levou os fabricantes a pensarem de forma diferente sobre design, produção e acessibilidade. Padronização, eficiência de materiais e soluções de software práticas, antes vistas como secundárias, passaram a ser centrais no planejamento estratégico. Operadores de frotas, planejadores urbanos e reguladores municipais começaram a observar como um EV de baixo custo poderia ser adotado em larga escala. Algumas empresas que haviam descartado modelos elétricos menores e acessíveis começaram a explorar suas próprias opções. Não era uma revolução barulhenta, mas um empurrãozinho sutil que indicava um realinhamento lento de prioridades. As cadeias de suprimentos também foram afetadas de maneiras discretas. Componentes antes reservados para veículos premium foram reconsiderados. Fábricas otimizadas para a produção de luxo enfrentaram escolhas sobre como se adaptar. Nas salas de reunião, as discussões passaram de recursos extravagantes para desempenho prático e gerenciamento de custos. O setor começou a sentir que a inovação nem sempre precisava ser chamativa para importar. Passos ponderados e incrementais poderiam remodelar silenciosamente mercados e expectativas. No entanto, apesar desses padrões emergentes, as consequências de longo prazo permaneciam incertas. O mercado abraçaria plenamente os EVs práticos, ou os modelos de luxo continuariam a dominar a atenção e as manchetes. Outras empresas poderiam adotar discretamente estratégias semelhantes sem chamar atenção? As respostas não eram imediatas, e a influência silenciosa do movimento da Toyota continuava a se desdobrar de maneiras sutis, quase imperceptíveis. Mesmo com os primeiros sinais de mudança aparecendo, o futuro permanecia incerto, sugerindo transformações mais profundas ainda à espera de tomar forma. Olhando para frente, o novo carro elétrico de $17.999 da Toyota sugere uma mudança mais ampla em como os veículos podem ser projetados, vendidos e usados. O foco na acessibilidade e na praticidade indica que as inovações futuras podem nem sempre ser sobre espetáculo ou tecnologia extrema. Em vez disso, o progresso pode ser tranquilo, incremental e ponderado. Muda.